Olá pessoal, esse é o vídeo 2 em como configurar o DNS do domínio modo avançado. No primeiro vídeo eu dei uma introdução explicando sobre onde contratar um domínio e como chegar aí na parte de configuração de domínio modo avançado. Expliquei sobre o site registro.br e o site ionos.es de Espanha. Então tem como você contratar tanto no Brasil como ali em Espanha ou outros sites que vendem domínio. E a configuração aqui no registro.br, você, claro, vai fazer o login, vai entrar, vai encontrar o site onde você quer configurar, vai clicar nele. Então, aqui tem o nome do domínio, vai entrar nessa parte de configuração e descer até encontrar o nome DNS. E aqui embaixo tem configurar zona DNS. Quando eu clico em configurar zona DNS, ele vai entrar em modo avançado, porque no vídeo 1 eu já tinha selecionado a opção de modo avançado. E aí, como é que funciona essa questão de você configurar? Você precisa contratar um VPS ou um dedicado. Aí, por exemplo, eu contratei aqui um VPS nesse site GigaService para testes. Então, é um VPS com a capacidade pequena, mas perfeito para iniciar um projeto web. Ao contratar, eu pedi que ele instalasse o Ubuntu Server no VPS e agora eles me deram um IP e esse IP é o que eu vou utilizar para configurar aqui essa parte do DNS do domínio jobful.com.br. Então, como é que funciona aqui? Aqui eu vou clicar em nova entrada e aí eu vou escolher os tipos. Tem tipo A, o CNAME, MX, TXT e o TLSA. Hoje eu vou trabalhar mais a questão do A. Por que ele? Porque ele serve para IPv4, que ainda é muito utilizado. O IPv6 ele já inclui números e letras. O IPv4 ele só inclui números. Então o servidor ele me deu o IP do servidor, onde eu vou colocar esse domínio, onde eu vou conectar esse domínio e eu vou digitar esse IP aqui, ó. Você não pode deixar nenhum espaço. Aqui eu vou começar com esse campo vazio, porque eu quero configurar o jobful.com.br sem o www e vou adicionar. Uma vez que eu adicionei, ele vai começar a fazer essa lista aqui em cima da configuração. A segunda opção que eu vou fazer é www, o mesmo IP. E tiro o espaço, adicionar. A partir daqui é se eu quero criar subdomínios. O que é subdomínio? Tudo o que está depois do ponto é o domínio. O que vem antes do ponto é um subdomínio. Supondo que eu queira criar, por exemplo, api.jobful.com.br. É um subdomínio. Então, vou aqui e configuro para o mesmo endereço IP, porque eu quero que esse API funcione no mesmo servidor. Então, eu adiciono. Vou colocar aqui outro subdomínio. Aí eu coloco o mesmo IP e adiciono. Então, essa parte aqui, eu estou configurando todos os nomes que eu quero que leia o meu site ou o meu arquivo, os meus arquivos que vai estar dentro do meu servidor. O DNS, o IP, né, define onde está meu servidor, quem é o meu servidor, e o nome é a forma fácil que temos de encontrar qualquer site. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, jobful.com, ele vai entrar no site jobful.com porque ele foi configurado o DNS para encontrar os arquivos no servidor que eu contratei para ficar hospedado esse site. Voltando aqui. Aí, por exemplo, você quer configurar um servidor de e-mail. Você tem várias opções. Você pode instalar o servidor de e-mail no seu servidor. No caso, programinhas que fazem com que o seu servidor sirva para enviar e-mails, um web e-mail, tem vários tipos diferentes que você pode utilizar, certo? Ou você pode utilizar, por exemplo, o MX para direcionar para outro servidor de e-mail. Um exemplo,
o MX do Google. Você vai lá no Google Business, Google Empresa e fala, eu quero um e-mail profissional e eu quero utilizar aí o Gmail de empresa para usar o meu e-mail personalizado. Então, por exemplo, eu pego ali joão.jobfu.com.br, mas ao invés de eu utilizar um webmail dentro do meu servidor, eu vou utilizar dentro do Google. E aí é utilizada essa configuração. Como é que faz? Ele fala aqui, ó, nome Rocha Elias, você pode colocar uma arroba. Então, no nome, você vai colocar uma arroba. Se você quer usar aqui, desculpa, aqui você vai colocar MX, tá? No nome você vai colocar uma arroba, prioridade 1, e aqui você vai colocar o nome do servidor de e-mails. Se é, no caso, o próprio, você pode colocar um IP. Se é o do Google, você vai colocar esse nome aqui, ó, ASP.mx. Então, aspmx.l.google.com. E aí você adiciona. E aí você vai adicionar um, depois você vai adicionar o 2, alt2, aspmx.l.google.com. Conferimos aqui, alt1, ponto, faltou um ponto aqui, ponto aqui. E aí já temos o segundo nome aí do Google. E você vai adicionar todos eles. Olha aqui, ó. Eu adicionei um, adicionei o segundo, e aí são 5 endereços que garantem que o seu domínio vai funcionar em e-mail utilizando aí as ferramentas do Google. O mesmo também para a Microsoft. Existem outras configurações, tá? Mas eu só estou explicando como configurar o DNS para que funcione o e-mail lá no Google. Ah, e se você for utilizar a ferramenta do Google para e-mail, todos os e-mails têm que ficar no Google. Não dá para você usar metade do e-mail no seu servidor e metade no Google. Ou você vai usar da Microsoft. Aqui nesse X, ele serve para apagar. Então, vou apagar esse e esse. Por quê? Esse servidor de testes que eu estou utilizando, eu não vou colocar servidor de e-mail e não vou utilizar servidor de e-mail algum. É uma VPS que eu contratei somente para efetuar testes. Então, aqui eu só vou fazer mesmo no caso, domínios e subdomínios, ok? Mas, por exemplo, se você vai configurar o seu webmail dentro do servidor, você pode também utilizar o TXT, que é utilizado para colocar alguns textos livres, algumas configurações de segurança, entre outros. Então, eu posso utilizar o TXT de várias formas. E aí eu vou mostrar aí algumas opções de configurações que são utilizados nos servidores próprios, servidores dedicados ou VPS, quando você faz a configuração avançada do DNS. Tem esses dois TXT e tem outros também, mas eu não vou utilizar, vou deletar aqui. A outra parte também é o CNAME. O CNAME no qual você pode por exemplo, redirecionar. Vamos supor que eu quero redirecionar aqui o site.jobfu.com para o jobfu.com. http, e aí eu posso adicionar. Então, todas as vezes que eu escrever site, ele vai agregar esse aqui, ele vai direcionar para esse aqui, ok? Outras opções que tem também, que você pode utilizar aqui no CNAME é serviços. Por exemplo, eu tenho um serviço de autoconfiguração e aí eu quero que essa autoconfiguração seja redirecionado para o servidor de e-mails do jobfu.com.br. E aí eu adicionaria, ok? Então, esse CNAME ele serve para isso, para você linkar aí, ó. Vou apagar porque eu não vou utilizar. Isso é para você entender como funciona aí o modo avançado. As informações estão aqui embaixo, para que serve cada um.
E caso você tenha algum servidor específico, você pode buscar outros conteúdos e outros materiais na internet. E uma vez que eu já configurei o domínio principal para funcionar no servidor que eu acabei de contratar, eu venho aqui e vou clicar em salvar alterações. E pronto. É preciso aí entre 24 a 48 horas para propagar o domínio e esse domínio começar a funcionar no meu servidor. Às vezes funciona bem rápido. O que que eu uso? Esse aqui, ó. IntoDNS, digito aqui job.com.br e pesquiso para saber se ele já está lendo o IP que eu acabei de configurar. E aí ele fala, ó, que o MX, que é o servidor de e-mail, não está configurado, mas que o domínio principal já foi configurado no IP que eu estou utilizando para o servidor. Então, finalizamos mais essa videoaula de passo a passo em como configurar o seu DNS, o DNS do seu domínio em modo avançado e espero ter te ajudado. Qualquer dúvida, comente aí abaixo no vídeo. E se você não entendeu alguma coisa, volta lá para a introdução, para o vídeo 1, para ver se ali você possa entender alguma coisa que tenha faltado. Um grande abraço.